Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nessa semana, nós estaremos comentando aqui, pessoal, duas lições, tendo em vista que o nosso casamento é essa semana. Então, a gente vai ter que fazer as duas lives hoje, vai ser bem breve, tá? Principalmente porque o Rômulo está aí sem voz, então eu vou tentar auxiliar ele quando tiver leitura e essas coisas. E a gente vai dando um comentário geral das lições. No geral, elas se completam, eu dei uma lidinha nas duas. A minha fala muito do que o Rômulo vai falar, um pouquinho mais. Ficou dividido assim, eu vou trazer a lição 6 e o Rômulo vai trazer a lição 7. Na lição 6 eu vou falar um pouquinho sobre a parábola do rico e do Lázaro. E na lição 7 o Rômulo vai falar um pouquinho sobre o amor. Vai trazer ali a questão do samaritano, os judeus, tudo mais. Ele vai trazer essa questão para vocês. E aí, sempre que ele precisar, eu vou ler para ele, porque, como vocês perceberam, ele está sem voz, mas nós não poderíamos deixar de vir aqui e falar com vocês. Gente, a minha conexão está muito ruim, tô vendo aqui. Eu não sei como que aparece para tu, Rômulo, mas para mim tá muito ruim, a minha. Tá ruim mesmo, né? Pra mim tá normal. Só a voz que tá craquelando um pouco. Mas a imagem tá normal? A imagem tá normal. Então vamos vendo aí como é que vai ser. Se você achar que enrolou e não conseguiu entender, você me avisa que eu repito, tá? Então, pessoal, vamos começar, sem mais delongas. Ó, já temos algumas pessoas online. Ovelha Amarela, que é a Raquel Faustino, tá toda semana aqui com a gente, botou a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Raquel, muito obrigada por estar aqui. E a Sussu botou que meus professores noivos com o casamento às portas. Sim, tá às portas. Faltam aí pouquíssimos dias, 5 dias, para ser mais precisa. E aí ela hoje será puxado, 2 lições, vai ser puxado, mas no geral elas são bem tranquilas e elas, como eu disse, elas se completam. Então a gente não vai fazer aqui comentários aprofundados, vamos dar uma pincelada. Você que vai dar a semana 6, vai dar a lição 6 essa semana, assiste até a lição 6 para não ficar cansativo. Na próxima semana você avança o vídeo e assiste a lição 7. Mas vai dar tudo aqui no canal. O material vai ser enviado normalmente e aí vocês não vão perder nada por aqui, tá bom? Então vamos iniciar. Quero agradecer aqui aos apoiadores que fazem parte do nosso apoio, esse Boa Semente, seja pelo Pix, seja pelo site. Muito obrigada a cada um de vocês. Vocês têm feito o sonho do nosso casamento se tornar realidade, né? Se no dia 10 a gente vai estar lá comemorando, festejando, graças a Deus, primeiramente, mas também ao apoio de vocês aqui no canal que tem feito esse sonho se materializar. Então, eu muito obrigada a cada um de vocês. Cada nome que está aqui é marcante para mim, cada nome que está aqui é importante e está nos nossos corações. Então, meu muito obrigado. Quero deixar minha gratidão também às pessoas que estão sempre aqui na live, que compartilham, que comentam, que falam com a gente principalmente, que assistem. É muito legal encontrar vocês. E muito obrigado. É isso que faz a gente continuar cada vez mais aqui com vocês. Ó, vou passar aqui rapidinho os comentários da aula passada. Tivemos bastante comentários. Mais uma vez, eu vou ter que abrir aqui no celular. Eu não sei como é que aparece para quem está em casa, mas para mim está um pouquinho pequeno. Deixa eu abrir. Tivemos bastante comentário. Agradecer as pessoas que assistem a live, comentam na live, depois assiste o vídeo, comenta no vídeo. A Sossô é uma delas, está sempre aqui com a gente. Deixa eu achar. Cadê? Lição passada foi bem abençoada, foi bem legal. E a Sossô comentou e o comentário dela foi fixado aqui no YouTube. Botou assim, ó. A semente só germinará, terá vida se o solo for fértil. Então, o trabalho do semeador é de semear e o do solo cultivar a semente até que os frutos nasçam. Foi bastante curtido o comentário dela. E ela continua comentando. Estudo maravilhoso. Irá ajudar muito na aplicação da sua EBD. Muito obrigada, Sossô, por comentar. E a Claudete dos Santos, que está sempre aqui com a gente. Ela botou a paz do Senhor Jesus e a vocês, Paulo e Rômulo, que nos ajudam todas as semanas, nos ajudando a realizar melhor nossas aulas. Deus abençoe. Deus abençoe vocês sempre. Amo vocês. Também te amamos muito, Claudete. E ela botou, estou com vocês desde o início dessa jornada, da vida de vocês. Sejam muito felizes. Este é o meu desejo para vocês. Beijo grande. Beijão, Claudete. Inclusive, coloca aí, quando assistir esse vídeo, como é que a senhora tá, né? Tá se recuperando. Comenta aí que é bom, pra gente ter notícia.
E aí, Eliane Monteiro botou estudo maravilhoso. A frustração revela sua intenção. Continuando aprendendo por aqui. Glória a Deus. Muito bom. Pegou aí que a gente falou na live. Juninho Flá, tá sempre aqui com a gente. Botou Deus abençoe vocês nessa nova etapa. E que esse casamento dê bons frutos para a glória de Deus. Obrigado por mais uma aula abençoada. Muito obrigado, Juninho, pelo comentário e pelo carinho. E a Ana Maria tá sempre aqui nas lives, né? Quer dizer, nos vídeos. E ela deixou o amém dela. Então, muito obrigada a cada um de vocês que tem comentado. Vocês são muito importantes para a nossa vida. E podem comentar, pode ir assistindo e comentando, seja na live, seja no vídeo, que é muito importante ter a participação de vocês. Bom, como o Rômulo está sem voz, eu vou tentar introduzir para mim e para ele, para a gente poupar, né? Porque ele está bem ruinzinho da voz. Mas quer falar alguma coisa agora no início? Ou quer aguardar? Tá saindo nada. Ih, parou de sair. Voltei. Voltou? É porque eu mutei o microfone. Tá dando pra ouvir? Não, baixinho, mais perto. Tá dando pra ouvir agora? Tá bem baixo, pessoal. Gente, comenta aí. Mas... Vê. Vou aumentar um pouco o meu. Aumenta. Tá bem baixinho. Se melhorou. Aí já tá bem baixo. Quem tiver aí na live e puder comentar como é que tá o som, gente, porque pra mim tá bem baixinho. Eu vou abrir aqui no celular para ver como é que tá. Mas pra mim tá bem baixo. Vou pegar outro Fala aí. uma vez, pra ver se vai melhorar um pouco. Som. Ei. Não, tá praticamente nada. Comenta aí, pessoal, quem tá assistindo. A Laís Rodrigues botou boa noite, chegando agora, não tô ouvindo o Romo. E agora, sim, dá pra ouvir? Sim, vai ter que ser assim. Vai ter que ser Bem aqui, pertinho. Bem pertinho pra vocês, ó. Se você também botou que tá baixo, né? Então, realmente. Mas é isso, gente. Vou falar um pouquinho. É do nada, sei lá, são as coisas que a gente vai passando, né? E vai nos testando, né? Do nada eu fiquei assim, é muito difícil ficar desse jeito. E a gente tem enfrentado algumas coisas, né? E tudo mais. Mas enfim, Deus está na frente de tudo. E vou tentar falar assim, tá vendo? Que eu acho que vai dar pra ouvir, acho que vai ficar melhor do que no fone. Então, quando for minha vez, tu vai caminhando aí, quando for minha vez, eu falo assim. Tá, beleza. O Thiago entrou na live também, botou a participação de Jesus Cristo, boa noite, cheguei. Esse horário ficou muito bom, realmente. Estou gostando bastante também de fazer esse horário. Hoje, como eu disse, vamos dar as 2 aulas, vou ser breve nas 2, né? 30 minutos cada um, para tentar bater o horário que a gente sempre faz aqui, tá? E não ficar cansativo. Mas é isso, gente. Tá acontecendo muita coisa. Estamos na semana do casamento, muita coisa que a gente precisa animar. Esse tempo de relacionamento com o Romulo, eu nunca vi ele sem voz, nunca vi ele doente. E justamente na semana do casamento ele tá assim. Mas nós temos certeza que vai melhorar, os dias estão melhorando. E vai estar tudo certo, em nome de Jesus. Então, incluam ele nas suas orações para que domingo dê tudo certo. Então, quem quiser acompanhar mais do nosso dia no domingo, segue a gente nas redes sociais para que vocês se sintam mais pertinhos, né, naquele grande dia. Muita gente não, a maioria das pessoas não são aqui do Rio de Janeiro, então é uma forma da gente se sentir mais pertinho de vocês, tá? Então é isso, vamos iniciar mais uma lição. Estamos estudando a revista Conectar Mais, né, a revista da Betel. Nós somos aqui todos da Assembleia e estudamos a partir da revista Conectar Mais. Vale lembrar também que outras igrejas, outras denominações também se utilizam da revista da Betel. Então, às vezes aqui a gente centraliza para quem é da Assembleia, mas outras denominações também fazem estudo a partir dela. Então, assim, tem sido uma revista muito abençoada. O ano em si foi uma coletânea de grandes revistas, assim, de grandes ensinamentos, que me tocou bastante, não sei se tocou você aí de casa também. E agora essa última, do quarto trimestre, ela veio, assim, para fechar com chave de ouro a temática aí para os jovens. No caso, a gente está falando aqui sobre as parábolas de Jesus, a forma como ele ensinava e o princípio para a vida cristã. Então, cada semana a gente entrava aqui as parábolas de Jesus, mas algumas vão aparecer e a gente vai comentando ao longo do tempo. Então, tem sido aqui momentos grandiosos e valiosíssimos. Ó, o Thiago colocou, gente, trabalho com a internet. Se precisar, saio de São Paulo e vou até o Rio. E vou até o Rio para arrumar. Tudo em favor. Estamos precisando. Então, a internet aqui no Rio tá horrível, gente. Tá horrível. Minha internet sempre tá ruim aqui para vocês. Não sei o que acontece. É o inimigo, a gente tá curioso. Mas hoje,
Agora, nesse exato momento, nós vamos trabalhar a lição 6. As escolhas de hoje refletirão na eternidade. O texto de referência encontra lá em Lucas 16, 19 ao 31. Essa parábola de hoje, do rico e o Lázaro, ela aparece exclusivamente no livro de Lucas. Então, é por isso que é importante você ler a referência, trazer essa curiosidade para os seus alunos. Quem sabe aí em um quiz lançar essa pergunta é interessante para fomentar a curiosidade dos seus alunos. O versículo do dia se encontra lá em Lucas 16, 31. Assim, porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Deixa eu baixar aqui. Nossa, tá muito ruim a internet. Verdade aplicada. Após a morte, o salvo em Jesus Cristo será conduzido ao céu, enquanto o ímpio será conduzido ao tormento eterno. No momento de oração, no final a gente vai fazer as duas, né? Oremos para que possamos preservar firmes na esperança do glorioso porvir, tá? Então essa é a lição de hoje. Vamos estar comentando aí brevemente os tópicos. O objetivo da lição: explicar a realidade do rico e o Lázaro, esses dois personagens, grandes personagens que a gente vai falar um pouquinho, apresentar a realidade pós-morte e aplicar os ensinamentos da parábola do rico e do Lázaro. Entender, apresentar a realidade pós-morte, que é algo assim que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, e aplicar. Não é só ouvir, não é só estar comentando, compartilhando, é aplicar aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da semana. Então, é o título, né? Repetir o título ali. Não cair? Deixa eu cair. Cair, né? Pelo visto. Não sei, acho que você ainda tá aqui na tela ainda, mas sua imagem tá travando demais. Gravando, né? Deixa eu ver. Ai, Se a gente, meu Deus. a Peraí. internet do Vê se meu áudio tá celular... normal. Tá, pra mim tá. Não sei pra eles. Eu vou deixar o áudio, porque eu acho que a imagem em si, ela ocupa muito. Ela puxa muito a internet. Aí vamos vendo se o áudio dá certo, Pode ser tá? Então, melhor. quando a internet estabilizar, eu volto aqui com a imagem. É melhor. Então, a introdução. A parábola do rico e Lázaro nos ensina sobre a importância, nos ensina sobre a realidade pós-morte e nos mostra a importância de viver debaixo da palavra de Deus. Logo nesse início, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão que essa revista, essa lição em si, ela vai dar um spoiler, né? Essa parábola também, ela dá um spoiler sobre como vai ser a vida após a morte. É meio que contraditório, né? Vida após a morte, vida e morte. Mas existe uma vida após a morte, nós acreditamos nisso. E aí, a morte em si, ela é um ponto de curiosidade de toda a humanidade, de todas as civilizações. Cada civilização vai tentar explicar a partir daquilo que ela acredita. Cada religião vai tentar entender a morte a partir das suas concepções. E aqui no nosso mundo, né? Aqui no nosso meio, que é o cristianismo, não é diferente. Nós temos a nossa concepção, nós temos aquilo que nós acreditamos, e nós temos principalmente aquilo que o Senhor nos deixou, que é a palavra de Deus. Então, através dessa parábola, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor isso que é tão misterioso, que é a morte, tá? Então, a introdução vai falar um pouquinho sobre isso, da gente entender essa realidade no pós-morte e a importância de viver debaixo da palavra de Deus. Como eu disse, o mundo vive conforme as suas concepções, mas nós, cristãos, devemos seguir a palavra de Deus. Porque, às vezes, né, tem crente que acredita que a pessoa em vida, né, a pessoa morreu e volta, né? Volta para dar recado, volta para falar algo, volta para resolver alguma coisa. E nós, que vivemos debaixo da palavra de Deus, não acreditamos nisso. Sabemos que a pessoa ela vai ter ali um destino. Agora a gente vai entender que destinos são esses. Passar aqui o slide. Ponto-chave: existirá um juízo além dessa vida. E todos nós prestaremos conta diante de Deus. Muito bom. Tópico 1. Vigiai. Após a morte, nada mais poderá ser feito. Deixa eu abrir aqui no meu celular para poder ler para vocês. Ler com vocês, na verdade. Algumas coisas eu não vou ler não, gente. Porque não precisa. Mas o que precisar eu vou acompanhando aqui do meu celular. E se o áudio estiver bom aí, eu vou ficar só no áudio mesmo.
para não comprometer a gravação, tá? A pregação de Jesus... Ah, não, já li, né? Ou não? Li não. A pregação de Jesus, além de ser uma boa notícia para aqueles que creem, ensina-nos que os últimos dias chegarão e que o momento da decisão urge para todos os ouvintes. Diante de tal exigência, Jesus pronuncia a parábola do rico e Lázaro, que já começa um ponto muito interessante, que nos dias atuais, né, assim como nos dias antigos, urge que nós tomemos uma decisão. E essa decisão só pode ser tomada em vida. Depois que morre, a pessoa vai seguir ali o seu juízo e não há nada mais que possa ser feito para mudar esse destino. Então, enquanto nós estamos vivos, que nós venhamos todo dia escolher e decidir viver esse evangelho, decidir viver esse presente que o Senhor nos entregou, que é o agora. Então, o que você pode fazer agora pelo reino? O que você pode viver agora? O quanto que você pode melhorar? O quanto que você pode endireitar os seus caminhos? Faça hoje, porque o amanhã, né, ele vai chegar e aí o juízo será estabelecido. Tópico 1, o pobre e o Lázaro. Nesse tópico vai aparecer aqui, primeiramente, essa questão que gira em torno dessa parábola, que as pessoas se perguntam bastante se era um fato ou se era apenas uma alegoria, se era apenas alguma ilustração acerca desse acontecimento em si. Isso não interessa para a gente. O que interessa é que nós venhamos aprender com aquilo que o mestre estava querendo ensinar. Então, o tópico está começando falando sobre isso. Existe esse questionamento. Se foi verdade, se aconteceu, se foi verdade não, né? Se aconteceu, se é um fato real, ou se é apenas uma ilustração que Jesus ali encontrou para explicar sobre essa temática. Logo depois, nesse mesmo tópico, apresenta aí 3 personagens muito importantes. Primeiro, ou não tem importância entre eles, no sentido assim, de primeiro, segundo e terceiro, mas eu vou apresentando aqui para vocês. Primeiro aparece aí a imagem, né, o personagem, que é Lázaro, que era uma pessoa pobre, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, era um mendigo, ele mendigava ali à porta do palácio do rico, que também vai aparecer, né, na história. Então são 3 personagens, o Lázaro, o rico e Moisés. Por que eu tô falando? Vou fixar essa palavra com vocês, Moisés. Não sei se vocês vão se lembrar, mas nas revistas passadas, eu não vou lembrar exatamente qual trimestre, a gente falou um pouquinho sobre como Moisés, assim como os anjos e outros elementos do Antigo Testamento, eram objetos ali de fixação do judeu. Então, quando Jesus traz Moisés para a parábola, ele está tentando ali chamar a atenção dos judeus para essa temática em si, principalmente quando Moisés aparece ali dando atenção para os pobres, principalmente um doente. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aparecem 3 personagens, Moisés, rico e Lázaro. Logo depois, o autor da revista vai tentar explicar um pouquinho da história. É importante que você leia o texto de referência para entender na íntegra essa passagem. Então, o texto afirma que Lázaro ele era um mendigo, que ele sofria de muitas enfermidades em seu corpo, né? As feridas eles estavam abertas, de modo que até mesmo os cachorros lambiam as suas feridas. Isso impedia que ele andasse, que ele trabalhasse, e até mesmo sabe que naquele tempo as pessoas que eram doentes, elas eram excluídas e viviam à mercê esperando a bondade dos outros para que eles fossem abençoados. Então, aquela condição física dele fazia com que ele fosse uma pessoa, né, excluída, separada ali da sociedade. E o seu lugar de mendicância, a revista fala aqui, era na rua, mas especificamente era na frente do palácio do rico. Jesus narra que o pobre Lázaro ficava no local desejando matar a fome com migalhas que caíam da mesa do homem rico. Ou seja, ele não queria nem um prato completo, ele não queria nem um banquete, ele queria as migalhas que caíam da mesa do rico. E aqui fala um pouquinho sobre os cães que eu já mencionei. É importante mencionar que no período de Jesus, acreditava-se que as pessoas possuíam algum tipo de enfermidade, elas estavam ali debaixo do juízo de Deus. Mas sabemos que, segundo a fala de Jesus, isso não é uma verdade categórica. Então, muitas pessoas deixavam de ajudar os enfermos porque achavam que aquilo era um juízo de Deus. Então, a pessoa estava pagando o preço e aquilo ali ela deveria seguir por ela mesma. E aqui a gente sabe que não, isso não é uma verdade categórica. Então, o tópico 1.1, ele fala um pouquinho sobre a história de Lázaro. E agora a gente vai para o tópico 1.2, que é a história do rico. Já começa com uma parada muito importante. Não sabemos o nome do rico, somente que Lázaro passava fome em frente à sua casa
e desejava se alimentar das migalhas que caíam da sua mesa. Olha que interessante. As riquezas do rico não foram capazes de fazer com que o seu nome fosse lembrado. O cara vai ser sempre chamado de rico. O nome dele em si, que carrega a sua identidade, não vai ser lembrado, não foi nem mencionado. Então, a gente pode entender aqui, você pode comentar com o seu aluno sobre isso. Muitas vezes nós queremos acumular riquezas, nós queremos acumular bens materiais, que é muito bom, é importante, mas nós sabemos que nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo por aí, para as traças. Então, nós devemos amontoar nossos tesouros no céu. E aí, o legado é o que você vai deixar, o legado é o que vai se seguir. E no caso desse homem, o legado que ele deixou era de um homem ruim, um homem que nem mesmo deixava Lázaro se alimentar do que restava ali de sua casa, de seu palácio. Logo depois, está dizendo que na antiguidade, conforme os estudiosos, historiadores, diziam que as pessoas, né, se utilizavam de pão velho para fazer ali a limpeza dos pratos, enxugar as mãos, e aí tudo mais. E a palavra diz, e o texto também, que nem mesmo essa sobra, nem mesmo esse resto, o rico deixava para Lázaro. Então, o tópico 1 está falando um pouquinho sobre isso. O homem sem Deus não ama o seu próximo. Se não podemos fazer o bem àqueles que vemos, como podemos afirmar que amamos a Deus que não vemos? Aqui é um pouquinho de um spoiler do que o Rômulo vai falar na próxima revista, na próxima lição, que vai falar um pouquinho sobre o amor. Então, o cara que vive sem Deus, e aí é um ponto muito interessante, tem muita gente que se diz ter Deus e ainda assim não ama o seu próximo, não pratica o bem. A gente vê isso na prática todos os dias acontecendo. Mas aqui no sentido que está falando, é que o homem sem Deus, ele não ama o seu próximo. Então, como a gente vai dizer que ama a Deus, se quem está ao nosso lado a gente maltrata? Se a gente tem que ver Deus em nossos irmãos. Então, enfim, tópico do 1.2 está falando um pouquinho sobre o rico. Apresentamos aqui o rico, o Lázaro e Moisés. E agora a gente segue para o tópico 2. Você quer comentar alguma coisinha? Eu queria fazer uma pergunta. Você está falando o rico, Lázaro e Moisés, certo? Só que no 1.1 fala que é Abraão. Eu não li essa Abraão, isso, Abraão. Eu tô com Moisés na cabeça, mas é Abraão, dos patriarcas aí. Abraão. É Abraão, muito bem lembrado. Eu tô com essa palavra, eu tô com Moisés na cabeça, mas não é Moisés, não. Aí eu comentaria que o rico ficou conhecido como rico, né? E ninguém lembrou o seu nome. Lázaro é mendigo, e não ficou conhecido como mendigo, e sim como Lázaro. Então, é isso. Muito interessante. Muito bom. Anota, pessoal. Toma nota. O rico ficou conhecido como rico, mas Lázaro, que em sua condição de mendigo, ficou conhecido como Lázaro, aquele que foi consolado por Abraão. Muito bom, é Abraão. Tanto que no 2.2 ele relembra, né, um pouquinho, vou chegar lá. Mas Moisés está na minha cabeça, não sei por que essa palavra. Mas nessa revista que nós trabalhamos um pouquinho do Antigo Testamento, Abraão aparece aí, né? E a gente falou um pouquinho dele também. Mas aí, corrigindo, Abraão, essa figura, esse terceiro personagem. Tópico 2, a condição após a morte. É preciso destacar, É preciso destacar que a parábola do rico e Lázaro é uma passagem exclusiva de Jesus, né, anotada exclusivamente no Evangelho de Lucas. Já falei sobre isso lá na introdução. Observando a narrativa do Mestre, notamos que os salvos que morreram em Cristo esperam a ressurreição do céu. E os ímpios esperam no Hades, em sofrimento, que não se pode exprimir com palavras. Assim, devemos apregoar o Evangelho, ganhando o maior número de pessoas para Cristo e livrando da condenação eterna. Muito bom. Agora, nós apresentamos 3 personagens. Agora, nós iremos apresentar 2 lugares. Nós iremos falar sobre o céu, a vida após a morte que leva ao céu, e a vida após a morte que leva ao Hades, tá? E nessa introdução aqui eu vou falar um ponto muito importante. Também não quero muito apressar o que o Romulo vai falar, mas é um pouquinho sobre o amor. O amor nos faz com que a gente queira pregar o evangelho e livrar as pessoas do inferno, livrar as pessoas dessa condenação eterna. Então, se eu amo, eu prego a palavra. Se eu amo, eu falo desse evangelho de salvação que nos livrará dessa condenação eterna. Então, a introdução está falando um pouquinho sobre isso e você pode se estender e falar também dessas 2 questões com seus alunos. 2.1, a condição de Lázaro. Tu apagou a luz?
Não, porque eu tô com dor de cabeça. Tá quente? Tá na minha Ah, cara. tá. Tá desligado. Tô com dor de cabeça. Então vamos lá. 2.1. A condição de Lázaro. A condição de Lázaro após a sua morte é apresentada por Jesus como uma tentativa de causar ali uma reação nos seus ouvintes, em especial aos judeus. Eu estava falando sobre isso lá no início e agora a gente vai se aprofundar. O livro de Jó deixa transparecer entre as suas páginas que os judeus entendiam que as pessoas acometidas por enfermidades estavam ali passando por dificuldades e que passavam por dificuldades financeiras estavam debaixo do juízo de Deus por terem cometido algum pecado. Então, se alguém tivesse doente, se alguém tivesse passando necessidade e virasse mendigo, as pessoas acreditavam que elas estavam ali vivendo o juízo de Deus. Elas fizeram algo para estar naquela situação. E isso a gente tem que olhar com bastante atenção, porque não é algo que ficou na antiguidade. Quantas vezes nós vemos crentes, ainda hoje, no século XXI, falando essas coisas, fulano de tal ficou doente, mas também peca daquele jeito, fulano de tal tá passando por dificuldade financeira, mas também, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela nos adverte com essa temática. Então, quando a gente, às vezes, tem mania de olhar para os judeus e criticar, mas quantas das vezes nós também reverberamos essas atitudes? Temos que estar atentos. No entanto, Jesus afirma que o mendigo e enfermo, Lázaro, encontrava-se no seio de Abraão após a morte, que representava a designação de nosso lugar no grande banquete celestial. Então, mesmo que essa figura, que é Lázaro, fosse em vida desprezado, na vida após a morte, ele estava ali sendo consolado por Abraão. Então, isso causava aqui um estranhamento, né, entre os dois. Como assim, né? Como assim essa pessoa está lá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso significa que Lázaro se encontrava na mais elevada posição de honra. O Senhor se atenta para o nosso sofrimento e no momento certo ele nos retribuirá. Ou seja, não é quando a gente quer. Na maioria das vezes, muitas das coisas só serão resolvidas, muitas das justiças só serão feitas na nossa vida após a morte, né? Que é quando, de fato, nós iremos nos encontrar com o nosso Criador. Então, às vezes a gente fica ansiando pela justiça terrena, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Então, um pouquinho, tópico 2.1 está falando um pouquinho sobre isso, sobre a condição de Lázaro em vida e como que ele foi recebido ali na sua pós-morte. Que mesmo que ele tivesse passado dificuldades em sua vida, o Senhor não virou seus olhos para essa dificuldade. Não? Ele não morreu, ele não viveu como mendigo e morreu esquecido. Não, ele foi ali recebido pelo próprio Abraão. Então, o Senhor está atento às nossas dificuldades, o Senhor está atento ao nosso sofrimento e todas as coisas têm um tempo determinado para que Ele haja em nossa vida. 2.2, a condição do rico. Aqui a gente já está partindo para a morte, né? O rico, após a sua morte, apela para a ascendência judaica e filiação a Abraão. Então, ele diz, Pai Nosso, quer dizer, Pai Abraão. Eu botei Pai Nosso porque foi uma piada que eu vi aí. Não sei se é de bom gosto, mas eu ouvi uma piada falando que o judeu ele tem muito disso, né? Ele acha que Deus é algo circunscrito apenas a eles, né? Jesus vem para eles, é negado, eles o negam, e aí Jesus abre esse presente para todos. Então essa piada contava mais assim, que se o judeu ele fosse orar, em vez de falar Pai Nosso, ele falaria Pai Meu, né? Que dá o sentido de que é somente dele. A gente ora o Pai Nosso. Então aqui ele é uma outra figura, ele usa o pai Abraão para tentar chamar a atenção e revogar a sua ascendência judaica. Mostrar que, calma aí, alguma coisa está errada. Como que eu, ascendente de judeu, estou aqui no Hades? Algo está errado, né? Então vamos continuar. E seu pedido aponta para o horror no qual se encontra, em tormentos. Ou seja, se ele estivesse bem, se ele estivesse tranquilo, ele não lembraria. Mas como ele estava ali no Hades, que é um local de profundo sofrimento, ele se lembrou da sua ascendência e tudo mais, e revogou isso. Alguns pontos nos chamam a atenção. Ponto 1. Ser judeu não garantiu sua salvação, pois a salvação é para todos, ou seja, não é um privilégio somente deles, é algo que foi estendido. 2. A impiedade para com o próximo resulta em condenação e juízo por parte de Deus, ou seja, não é só o que eu faço com a minha vida, mas sobre o que eu faço com a vida do próximo. É sobre as vezes que você podia ajudar alguém e não ajudou. É sobre as vezes que você poderia alimentar alguém e não alimentou. É sobre as vezes que você poderia fazer o bem e não fez. Então, às vezes, a gente vive uma vida muito
como é que fala? Egoísta, uma vida muito egoísta. Eu mesma, depois eu de novo. E no máximo, os que estão comigo, as pessoas que eu gosto, as pessoas que pensam como eu, e nos esquecemos de olhar para o nosso próximo, nos esquecemos de olhar para aqueles que precisam. Então, isso também implica uma condenação, tá? Não é só aquilo que a gente faz conosco, não, mas aquilo que a gente faz com o próximo. E aí é um pouquinho sobre isso. Aprendemos com isso que ser filho de crente ou fazer parte de uma família cristã ou de uma igreja de nada vale se não tivermos, de fato, um encontro com Deus Altíssimo e uma vida transformada por Cristo. É fácil fazer tudo isso que a gente está falando aqui? Não é fácil. Às vezes nem nós mesmos temos condição, mas nós devemos pedir a Deus, quando nós pedimos bênçãos a Deus, essas bênçãos não podem parar na gente. Essas bênçãos têm que fluir pelas nossas vidas e alcançar outras pessoas. Então é isso. Não é fácil ter empatia, não é fácil ser bom, mas nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo para dar continuidade, né, ao legado que Jesus nos deixou. Outro ponto é que a nossa vida espiritual está diretamente relacionada com os nossos relacionamentos pessoais e a nossa conduta com o próximo. Aqui é aquela alegoria que o pessoal sempre fala, né, que antes de ter uma relação com Deus, né, na vertical, nós devemos manter uma relação na horizontal com os nossos irmãos, tá? Então, o tópico 2 é um pouquinho sobre isso. Algum ponto, Romulo? Não, tá muito bom. Ah. Então, agora a gente segue para o tópico 3. Vamos lá, tópico 3, o pedido de um sinal. Quem estiver assistindo aí, pessoal, pode comentar, pode dizer se está muito rápido. É porque essa lição, no geral, ela é bem tranquila de ser dada, ela é bem fácil, né? Você consegue entender facilmente a mensagem que está sendo passada através dela. E aí não tem muito o que se alongar, não. A revista está bem autoexplicativa. Então, tópico 3, o pedido de um sinal. Diante da condição do horror e do tormento, o rico se lembra de seus outros 5 irmãos e pede para Abraão mandar Lázaro até a casa. Isso aqui já é incrível, né? Ainda quis mandar o cara. Não, manda ele lá. Manda ele lá, mandar mensagem e pedir para que os meus irmãos se arrependam dos seus pecados, para que eles não fossem lançados ali no lugar onde eles estavam. Então, até mesmo nesse momento de tormento, ele queria que o outro fosse. Isso aqui é muito interessante, não vai dar tempo de falar. Mas aqui entra na questão, que eu falei lá no início, de algumas pessoas acreditarem que tem como você morrer e depois voltar. Você morrer depois de reencarnar em outro corpo, ou você morrer e voltar para atormentar as pessoas, você morrer e voltar para puxar o pé de alguém. Nós não acreditamos nisso, nós seguimos a palavra de Deus e isso não faz sentido para a gente. E agora, nos próximos tópicos, a gente vai entender um pouquinho mais. 3.1, o perigo da incredulidade. Abraão vai dar uma resposta ali impressionante para eles. Antes disso, tem um ponto muito interessante. Esse pedido, ele vem através daquilo que o rico estava vivendo, né? O ambiente que ele estava ali era um ambiente de horror. Então, tem muita gente que fala assim, isso falando sobre o White, né? Mas tem muita gente que fala assim, geralmente são pessoas pobres, né? Somos nós, pessoas pobres. O inferno é aqui na Terra. O inferno é o que eu vivo hoje. Hoje as pessoas têm costume de falar, inferno, né? Trazendo essa palavra. E a gente sabe que quando o rico estava em vida, ele não acreditava que o inferno era ali. Talvez ele nem acreditasse no inferno, ou que ele mesmo iria para lá. Então, se você perguntar a quem é rico na atualidade, quem está lá nas maiores mansões em Copacabana, Botafogo, vou falar aqui os lugares do Rio de Janeiro, né, que é que eu conheço. Se você perguntar para eles se o inferno é aqui, eles vão te dizer, óbvio que não. Eles vão te dizer que o céu é aqui, porque eles têm uma condição financeira que faz com que eles interpretem a vida dessa forma. E eles se acham tão autossuficientes que acham que não precisa de Jesus, porque já tem tudo. Então, isso é um ponto de muita reflexão que a gente tem que sempre tomar cuidado para não ter essa concepção. A vida, ela não acaba aqui. Nós teremos, né, consequências para aquilo que fazemos aqui. É o título da lição, né? Cadê? As escolhas de hoje refletirão na eternidade. Então, quantas das vezes nós vemos as pessoas desacreditando do céu, desacreditando do inferno, e aí vivem a sua vida do seu modo, porque acham que tudo vai ficar por aqui e tudo vai acabar. Então, é importante você falar um pouquinho sobre isso com seus alunos, porque até mesmo dentro da igreja as pessoas têm vivido essa incredulidade. 3.1, o perigo da incredulidade. Ao ter sua petição de auxílio rejeitado, o rico pede que Lázaro seja enviado à terra como missionário, aos 5 irmãos.
Entretanto, Abraão responde que não é possível. Ah, tá, gente, é porque a revista comeu aqui um ponto muito importante. Quando o Kiko tá lá no Hades, ele pede para que Lázaro salte para lá e alimente-o, né? A revista, infelizmente, não trouxe esse ponto é muito importante. Ficou faltando, por isso que eu falei, leia o texto de referência, porque a revista não trouxe isso, mas tem essa parte. Ele pede para que Lázaro o alimente. Então, depois que essa petição da ajuda, ela foi rejeitada, o rico pede que Lázaro volte e fale com seus irmãos. Entretanto, Abraão responde que não é possível, pois nem mesmo se ele viesse a ressuscitar dos mortos, seus irmãos se converteriam. Embora a ressurreição fosse o maior milagre que poderia acontecer, seus irmãos não ficaram impressionados, pois o maior testemunho está nas Sagradas Escrituras. Aí aparece Moisés ficou na minha cabeça. Pois os judeus dividem o Antigo Testamento entre 1. A lei de Moisés ou a Torá. 2. Os profetas ou os Nevins. 3. Os escritos ou Ketuvins, acho que é mais ou menos assim. E aqui tem a referência. Não adianta nada pedir um sinal se não acreditamos nem vivemos de acordo com o preceito da palavra. Isso aqui nos chama muita atenção, até mesmo as pessoas que viviam na época. Se Jesus falando acerca do reino, se Jesus é o próprio Deus encarnado na Terra, muitas pessoas não acreditaram, quanto mais levar alguém apenas para dizer que existe. As pessoas poderiam continuar na sua incredulidade. Então é isso que um pouquinho o tópico 3.1 está falando, o perigo da incredulidade, que mesmo quem voltasse da morte ali, pudesse falar, as pessoas continuariam seguindo as suas próprias concepções. 3.2, o propósito da parábola. Jesus anunciou a parábola do rico e Lázaro com o objetivo de ensinar sobre a condição da vida após a morte, da falsa segurança da ascendência judaica e mostrar que de nada vale a manifestação de um sinal ou de um milagre se não acreditarmos nas Escrituras e vivermos pautados nela. Então, aparecem 2 pontos muito importantes. Não adianta a gente pedir sinal, a gente querer ver, se mesmo depois de ver, a gente não vai crer. Então, esse é um ponto que o autor está querendo trazer aqui, que não dá tempo de a gente aprofundar. E também fala um pouquinho sobre a questão dos milagres. A gente pede muito milagre, mas muitos milagres não acontecem porque a gente não tem fé para que isso aconteça. Todo milagre, todo propósito, todo milagre, ele vem a partir de um propósito. Se o milagre não tiver propósito, ele não vai acontecer. Se a pessoa não tiver fé, muito menos isso irá acontecer. Então, o Tobi está falando um pouquinho sobre isso. Está dizendo aqui, às vezes nós questionamos o porquê de não vermos mais milagres como antigamente. A verdade é que o milagre só acontece por um propósito. E o propósito máximo está na conversão e na mudança de vida. E aí, agora a conclusão. De nada vale se não vivermos baseados nos sagrados. Somente assim poderemos viver e contemplar os milagres de Deus. Ou seja, a importância de vivermos pautados na palavra de Deus. Não é só o que eu vejo, não é o que eu acho, não é o que me falaram, mas sim o que eu compreendo da palavra de Deus, a partir da revelação do Espírito Santo. Então, essa foi um pouquinho da lição 6. Espero que vocês tenham entendido. E aí, agora a gente parte para a lição 7, que o Rômulo vai estar comentando com vocês. Amém, pessoal. Então, comente aí se você aprendeu com a gente, tá bom? Comente aí sobre a lição 6, bota a lição 6, um tracinho pro lado e comente pra gente saber de que lição você tá falando, tá bom? E parabéns, ficou muito bom. Deu para entender bem legal e realmente fala um pouco sobre o que eu vou falar na próxima, né? Que é um pouco envolvendo o amor e tudo mais. Você vê que o propósito é o mesmo, né? Trazendo a ideia de que do quanto nós deveríamos, né, amar e se importar com o próximo. O rico nunca teve empatia com Lázaro e naquele momento ali ele cobrou, né, aquilo que ele nunca fez. Então isso é interessante, nos faz refletir um pouco sobre isso. Vamos pro 7, então? Não há limite para amar. O texto de referência precisar que eu leia, pode pedir, tá? Tá. O texto de referência está lá em Lucas 10, do 30 até o 37. Vou ler o inicinho e depois você vai me ajudando. Versículo do dia. E dá para entender? Tá, tranquilo. Tá. Versículo do dia. E que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Está lá em Marcos, capítulo 12, verso 33. Verdade aplicada.
O amor ao próximo é preceito mais intenso vindo de Cristo. Objetivos da lição, que é um para cada tópico: explicar o porquê Jesus pronunciou a parábola do bom samaritano, apresentar o contexto histórico de rivalidades entre judeus e samaritanos e aplicar as verdades sobre o limite do amor apresentado na parábola. E a introdução fala que a parábola do bom samaritano nos explica na prática o que é o amor ágape e a quem é o nosso próximo. O oposto do amor ágape, ponto-chave, né? O oposto do amor ágape não é o ódio, mas sim o egoísmo e a indiferença. Amém, amém. Agora eu vou pedir para você me ajudar. E aí eu vou pedindo para você ir parando e eu vou comentando. Eu vou tentar, gente, não prolongar muito. Eu gosto sempre de falar, mas para mim tá sendo muito ruim, tá? Realmente dói minha garganta quando eu tô falando. E eu quero me poupar também, porque, pelo amor de Deus, domingo eu preciso estar falando normalmente. Então, quanto menos a gente forçar, né, melhor fica. Então, eu vou tentar ser bem objetivo em cada um dos pontos que forem abordados aqui nessa lição. Talvez fique até mais curto do que a Poliana. Mas, enfim, vou fazer tentando trazer tudo aquilo que eu anotei aqui para vocês. Aí eu vou pedir para você ler um para mim, por favor. Sim. Tu já leu a introdução já, né? Já li tudo. Tá. Tópico 1. Quem é o meu próximo? Jesus é questionado por um doutor da lei sobre as exigências para ser salvo. Certamente, o escriba deve ter ficado muito constrangido pela pregação de Jesus, de modo a colocar em dúvida a certeza de sua salvação. Por isso, perguntou ao mestre: quem era o seu próximo? Isso é legal, né? Primeiro já um questionamento, ele queria saber o que ele poderia fazer para ser salvo, então ele ouve a pregação de Cristo e aquilo ali impacta ele de uma forma, ele quer uma resposta para aquilo e um caminho para aquilo. Aí Cristo vai agora começar a dar as ordenanças para ele o que ele deveria fazer. Na verdade, o tópico também é muito bem dividido. O tópico 1, ele vai falar do que era o escriba, né, naquela época. O tópico 1.2 vai falar do que era o sacerdote ali, né, o sacerdote, o levita e o samaritano, também vai explicar. O tópico 2, quando a gente entrar nele, vai falar sobre os conflitos da tribo do norte e da tribo do sul, das regiões do norte, isso mesmo, e das regiões do sul. O 2.2 vai falar sobre a exigência desse amor, e o 3 vai falar um pouco mais de como a gente deveria aplicar nos nossos dias, né? Uma atitude altruísta e o limite do dever. Então, assim, você vê que cada um está muito bem dividido o tópico, ele vai explicar agora nesse 1.1 o que era o escriba. Eu vou tentar pedir mais uma vez para você ler para a gente, por favor. 1.1. O escriba e Jesus. O judaísmo, no período de Jesus, era bastante heterogêneo. Muitas seitas que possuíam interpretações distintas subsistiam em oposição às outras. Existiam nesse período os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Os escribas faziam parte da seita dos fariseus e eram denominados doutores da lei, pois eram os teólogos daquela época. Eles eram vastamente referenciados por seu conhecimento e observância da lei. Tá travando. Alguns são discípulos de Jesus, mas muitos também. Tá travando um pouquinho sua voz para mim também. Mas dá uma paradinha aí. Você falou, né, que... Vou tentar voltar onde você falou, que onde travou para mim, não sei se travou para eles. Mas falou assim, ó, eles vastamente reverenciados pela sociedade por causa de seu conhecimento. Ou seja, eles eram bem vistos pelo povo, né? Justamente pelo conhecimento e pela, entre aspas, sabedoria que eles têm. Você sabe muito bem que a gente já comentou sobre isso, né, em outras oportunidades. Conhecimento e sabedoria são coisas completamente diferentes. Então, eles podiam conhecer de ponta a ponta a palavra, a lei, né? Mas eles basicamente não praticavam da forma como deveriam praticar. E isso gera uma hipocrisia, né? Então, eles tinham muito conhecimento, porém eles não aplicavam de fato o conhecimento. Externamente ali, que as pessoas olhavam para eles, eles realmente aparentavam ser daquela forma, mas por dentro, o próprio Jesus vai falar que eles eram hipócritas, raça de víboras, porque eles falavam algo que não era, limpava o exterior do copo, mas por dentro estava muito sujo. Então você vê que o conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Eles conheciam muito bem. Existem pessoas que vão ser muito bem letradas, né? Pessoas que nem são cristãs, mas que vão conhecer muito mais da palavra. Porém,
não vão aplicar justamente na sabedoria, entendendo que essa palavra é vivo bastante para penetrar na minha e na sua vida. Então, pessoas conhecem bastante, mas não aplicam aquilo que conhecem. Então, a sabedoria é justamente aplicar o conhecimento. Se esses escribas e fariseus fossem realmente homens guiados por Deus e tudo mais, eles seriam aqueles que conheceriam o que a mensagem explicaria e aplicaria aquilo que a mensagem propõe para eles. Então, a partir do momento que eles não fazem isso, de que serve o conhecimento e ser bem visto pelo povo, né? Se era algo que eles não viviam, né? Naquele tempo. Aí eu pedi para você continuar lendo, né? Aí ele fala por causa do seu conhecimento, inclinação e aparência externa de observância da lei. Aí tem lá embaixo alguns escribas, aí você continua. Alguns escribas foram aspirantes a discípulos de Jesus, mas muitos foram também seus opositores. Mesmo possuindo conhecimento das Sagradas Escrituras, esses doutores da lei precisavam de um encontro com o Mestre. Só seremos verdadeiramente livres se antes formos discípulos de Jesus. Amém, amém. Aí traz aqui novamente um pouco dessa ideia, né, do que é o real encontro. A gente entende às vezes e olha alguém falando sobre a mensagem de uma forma tão eloquente e tudo mais, só que tudo se resume não apenas ao conhecimento e à sabedoria, né, mas se resume ao fato de você conhecer aquilo que você está vivendo. Eu já comentei aqui outras vezes, né, mas que a real conversão é justamente você entender o seu estado de miséria, aquilo que você vive e que você precisa de um Criador, precisa de um Salvador, e você entende que você sozinho, você não é ninguém. Quando você chega nesse ponto, você entende a conversão de fato, entende que você precisa de um Salvador. E muitas pessoas, né, às vezes ainda não têm esse entendimento. Tem pessoas dentro da igreja que há anos dentro da igreja, 50, 100, 80 anos, vamos supor aí que a pessoa tem de crente, porém ainda não teve uma real conversão, porque a conversão é o reconhecimento do seu estado de miséria, de que você por si só é pecador e você precisa de um Salvador. Então, uma pessoa que se acha boa o suficiente, se acha conhecedora o suficiente das coisas e acha que sozinha ela consegue muita coisa, essa pessoa ainda não teve a sua conversão de fato. A conversão é você conhecer o Mestre e entender o seu estado de miséria. Então, para você ver que muitas pessoas ainda dentro da igreja vivem isso e estão atreladas a isso, ainda não tiveram uma conversão de fato, e cabe a você e a mim, né, a todos nós, a entendermos e talvez até aplicar para ver se nós não somos esse tipo de pessoa que está dentro da igreja, que conhece, mas que não vive de fato essa real conversão. Então pense nisso, a real conversão tem a ver com o real encontro. Eu vou falar algo muito sincero para vocês. Eu comecei a frequentar mais assiduamente a igreja com os meus 12 anos, com meus 15 eu me batizei, e eu só digo que eu me converti de fato com 17. Então você vê que a conversão não tem a ver com você ir para a igreja, a conversão não tem a ver, às vezes, com o seu batismo, porque eu me batizei sem necessariamente entender de fato o que eu estava fazendo. Eu sei que se hoje eu fosse colocar, eu não teria me batizado naquela época, porém, a partir daquele momento, Deus foi misericordioso comigo bastante para que eu depois viesse a entender. Mas quantas pessoas também se batizam sem conhecer e sem entender essa real conversão de fato, que é você morrer para o mundo e viver para Cristo. Então pense sobre isso. A conversão de fato é quando você reconhece o seu estado de pecador e o seu estado de miséria, e que não necessariamente você apenas precisa receber do reino, mas que você precisa fazer algo em prol disso também. Você não apenas conheceu Jesus, você tem que fazer com que ele seja conhecido também. Essa é a real conversão. E é isso. Estou com o ponto 1. Lê pra gente aí o 2.2, por favor. Se tiver algo a comentar, pode comentar. Então, 1.2. O sacerdote, o levita e o samaritano. Diante do questionamento do escriba, Jesus conta uma parábola, a do bom samaritano. A parábola nos apresenta 5 personagens. Primeiro, o judeu, que ia em direção a Jericó. Segundo, os salteadores que espancaram o judeu. Terceiro, o sacerdote. Quarto, o levita, e ambos passaram distante. E por último, quinto, o samaritano. A estrada de Jerusalém para Jericó era perigosa, pois possuía cavernas onde os salteadores esperavam os viajantes para assaltá-los. Muitos levaram altas quantias para Jerusalém para ofertar.
Ao passar pela estrada, o judeu foi atacado pelos Ao passar pela estrada, o judeu foi atacado pelos bandidos e deixado para morrer. Tanto sacerdote quanto levita, homens religiosos, deveriam fazer o bem, mas foram indiferentes ao sofrimento. Muito, muito bom, muito bom. Nossa, quase, você não viu, né? Eu bebi água aqui, me engajei, tossi. Não vi, Caramba, não vi. me afoguei, quase me afoguei em Ah, terra. Mas vi enfim, vamos não. continuar. Esse tópico aqui, o 1.2, é basicamente contando a história, né? Você vê que ele vai contando a história, vai falando dos personagens, o levita, o samaritano, o, o sacerdote, né? E ele vai falando sobre tudo isso e o judeu, né? Que foi de fato ali que aconteceu aquilo com ele. Então, você vê que todos esses personagens fazem parte da história. Assim como lá atrás, como a Poliana falou na outra edição, que era Abraão, né? O rico e o Lázaro. Aqui nós temos 4 personagens distintos para uma aplicação bem prática que Jesus trouxe para aquela época. Outra coisa importante que a gente deveria falar, fala desses viajantes, né? Quando estão passando por lá, e muitas pessoas ficavam ali escondidas na cavernas para assaltar aquelas pessoas. Aí você vê o mundo hoje e acha que o mundo está um caos. De fato está, né? Mas você vê que desde aquela época as coisas aconteciam. Hoje nós temos uma TV aí que notifica tudo, né? Você liga a TV no jornal, infelizmente é só desgraça que acontece. Eu confesso que eu não sou das pessoas que ligam a TV no jornal para ficar assistindo, porque aquilo me faz muito mal às vezes, tanta coisa ruim que acontece. Mas você vê que o mundo é mundo desde sempre. O mundo é um mundo mau desde sempre. Então as pessoas se escondiam ali para justamente assaltar aqueles viajantes. E você entende que isso acontecia desde a antiguidade. Então pense sobre isso, né? O mundo ele está sempre em ruínas e nós somos aqueles pilares que vai fazer o mundo melhorar. Eu não estou falando que você vai pregar e o mundo vai melhorar, mas você tem como fazer a sua parte. Eu também tenho como fazer a minha parte e assim cada um fazendo a sua parte, o mundo vai melhorando, né, até a volta de Cristo Jesus. Mas vamos continuar. No final, ele fala assim, ó, tanto sacerdote quanto levita, homens religiosos, deveriam fazer o bem, era o esperado deles, mas foram indiferentes ao sofrimento. Esse tópico aqui, para mim, traz uma menção muito àquilo que nós esperamos do outro, né? Às vezes nós colocamos muita expectativa nas pessoas, colocamos expectativa naquilo que nós podemos receber do outro e achamos que o outro vai se comportar da mesma forma ou com a mesma consideração que nós nos comportaríamos para com ele. Então, assim, eu não sei se você teve alguma experiência de amizade ou talvez de um laço familiar, onde você teve consideração por uma pessoa e a pessoa não teve por você. A gente tem vivido muito isso em alguns momentos da nossa vida, cada um vive de uma forma diferente, mas o que eu quero trazer como um ponto fundamental aqui é que o judeu tinha acontecido tudo aquilo com ele estava num momento tão ruim, tão ímpar ali da vida dele, onde ele precisava de ajuda, e a ajuda não veio de quem ele mais esperava, daquele sacerdote, que era um homem, né, uma figura espiritual muito grande ali da época, tanto levita também, mas o sacerdote ainda era mais, e mesmo assim, essas duas pessoas que deveriam, né, que faziam, vamos botar assim, ó, essas pessoas que faziam parte da família, a pessoa que deveriam ajudar ele, não ajudaram. E a gente vai ver no próximo tópico que aquele que era de fora, aquele que não tinha o mesmo sangue, vamos colocar assim, foi quem de fato ajudou. Então você entende que, né, a ajuda não veio de quem era mais esperado. Então pense sobre isso. Aonde foi que as suas ocupações são mais importantes do que uma vida? Aonde foi que num caminho do culto, que você vê alguém mal, você olha de lado aquela pessoa e continua em direção ao seu culto e permite que aquela pessoa ali passe por aquela dificuldade? Ou, né, que a sua atuação no reino seja mais importante do que isso? Não, pelo contrário. A vida é mais importante do que uma atuação. Então, eu sei que se você estiver em caminho, por exemplo, à sua escola dominical, e você tiver uma aula muito bem prontinha para dar, como eu sei que você está se preparando para dar, mas se no seu caminho tiver alguém que precisa da sua ajuda, mais vale uma vida do que uma aula dada na escola dominical. Alguém vai poder dar uma outra aula por você, alguém vai te substituir, mas talvez você é a única pessoa no caminho daquela outra pessoa que espera a sua ajuda. Então, a ajuda precisa vir de você e precisa vir daqueles que realmente têm um sangue lavado e remido, né?
um corpo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então pense sobre isso. A atuação, uma vida é mais importante do que uma atuação. Uma vida é mais importante do que uma pregação. Porque você entende que talvez você deixou de ir, mas que você pode trazer um bom testemunho para aquela vida e talvez aquela vida se converta ao teu evangelho, né? A esse evangelho que tanto nos transforma. Então pense sobre isso e a ajuda precisa vir de mim e de você. O judeu não foi ajudado pelo sacerdote e pelo levita, por aqueles da família e por quem deveria ser ajudado. Então, pense sobre isso, né? Que você ajude as pessoas que estão no seu caminho e faça o seu melhor. E pense também sobre isso, né? Que mesmo você fazendo, vai ter pessoas que não vão fazer por você. Mas o mérito é nisso, porque nós não estamos esperando algo em troca. Nós fazemos para glorificar a Deus. Então, eu traria um pouquinho sobre isso. Espero que tenha dado para entender. Parece que minha voz está falhando cada vez mais. Mas comenta aí, por favor, se deu para entender. Não, deu sim, ó. Acho que o pessoal tá chegando mais gente, né, agora, 10 horas. Então, acho que tá dando pra entender sim, pode seguir. Então vamos lá, gente. Quando eu bebo água, melhora um pouco. Vamos lá. Tópico 2. Lê pra gente aí, irmão, por favor. Tópico 2. O relacionamento entre os judeus e samaritanos. Ao contar a parábola e colocar o samaritano como alguém que realizou uma boa obra para com os judeus, Jesus confrontou os mais piedosos, pois existia uma rivalidade histórica entre os povos. Legal, esse ponto aqui é o que a gente já tem comentado outras vezes, né? E a revista vai falar um pouco dessa distinção entre os judeus e os samaritanos e por que existia todo esse conflito. Ele não vai tão a fundo, mas eu vou pedir para você ler, depois eu vou um pouquinho mais a fundo nesse tópico aí. Pode ler, por favor. Beleza. Ponto 1, uma história de conflitos. Os samaritanos, historicamente, eram um povo de opositores aos judeus. Seu início se dá no Antigo Testamento, quando o Reino do Norte se separou do Sul. Em 1722 a.C., o Reino do Norte foi destruído pelo Império Assírio, assim como a sua capital Samaria. Quando parar? Não, tá só fazendo um negócio da gata. Ah, tá. Assim como a sua capital Samaria. Daí o termo samaritano. Os assírios levaram colonos para a terra, de modo que todos que nasciam eram descendentes de assírios e judeus. Quando os judeus voltaram para a terra prometida, os samaritanos foram os primeiros opositores. Eles também divergiam sobre o lugar da adoração, e sua história foi marcada pela idolatria. Muito bom, muito bom. A gente já comentou sobre isso em outras oportunidades, né? Em outras revistas. Se eu não me engano, foi no Livros Históricos, né? Que falava ali quando teve a divisão, né, das terras e tudo mais, quando as tribos do norte e as tribos do sul foram divididas ali, ou melhor, eu sempre falo tribo, mas é que eu estou me referindo às 12 tribos de Israel que foram divididas, mas na verdade são reinos do norte e reinos do sul. As tribos que ficaram no Reino do Sul foi Benjamim e Judá, né? E as demais tribos ficaram no Reino do Norte. Então eles foram divididos e cada um dos reis, né? Aí nesse momento o reino foi dividido. Roboão ficou como rei, né? Roboão, filho de Salomão, ficou como rei dos reinos do sul, né? E do reino do norte, Jeroboão foi quem ficou reinando por um certo tempo depois disso tudo ter acontecido. E, novamente, né, aqui no tópico vai descrever o que aconteceu com os assírios, né, quando eles pegaram, e ali o povo de Israel, que foram as demais tribos, as 10 tribos foram para o outro lado, começaram a se contaminar, né, porque teve uma mistura ali com o povo assírio. Então, a partir desse momento, tive esse conflito. Era como se o povo assírio fosse um povo misturado, né, e o povo judeu tentasse de fato continuar naquela linhagem que foi estabelecida por Israel, no caso Jacó, Judá e Benjamim. Pois bem, né? Você entendendo isso é muito importante. E aí a gente continua. Aqui no final ele fala: eles também divergiam sobre o lugar da adoração. Está lá em João, capítulo 4, verso 20 até o 24. E a sua história foi marcada pela idolatria, né? Justamente você vai ver também que o povo idólatra também ali do Reino do Sul também em alguns momentos foi idólatra. Você vê que o povo estava muito, muito isso, e você vê que era uma certa tipo de prostituição, porque Deus era o único Deus deles. E a partir do momento que eles adoravam outros deuses, era uma forma de prostituição, e era idolatria, e era uma afronta direta
ao único Deus de Israel, ao Deus de fato, que libertou eles do povo do Egito, de tudo aquilo que eles tinham passado, né, para trazer essa paz sobre a vida deles. Pois bem, vamos continuar. Aqui é um ponto interessante que ela vai fazer menção desse lugar de adoração, é justamente a passagem de João 4:20, que é quando Jesus vai ter com a mulher samaritana. Ele senta perto do poço, a mulher está recolhendo água, e ele pede água para aquela mulher. E a partir do momento que ele pede água, ele cria, né, aquela divisão, na verdade, que tinha entre os samaritanos e os judeus, porque Jesus era judeu. A partir do momento que ele fala com aquela mulher, ele quebra aquele paradigma que ela pensou que teria com aquele judeu, né? Só que aquele judeu era o próprio Deus, de fato, encarnado. Então, para Deus, não há divisão entre o seu povo. Para Deus, não há divisão entre ninguém, na verdade. Ele fala que todo aquele que dever e querer se chegar a salvação é posta a todos. Então, ele não veio. Interessante que a palavra vai dizer que ele veio para os seus e os seus não receberam. Os seus o crucificaram. E por causa disso, a salvação foi posta a todos. E é por isso que Jesus conversa com aquela mulher samaritana. Porque a salvação chegou para ela também. A salvação não era só para os judeus. A salvação era para os samaritanos, era para os gentios, era para mim e para você, que vivemos aqui hoje, 2000 anos depois da morte de Cristo. A salvação está acessível a cada um de nós. Então, Cristo, quando comunica com aquela mulher, ele quebra aquela barreira que tinha entre judeus e samaritanos. E ele pede água para aquela mulher. O próprio Deus, imagina o próprio Deus pedindo água para você. Você alimentaria ou não esse Cristo, né? E você entende que, na verdade, Deus está a todo momento fazendo isso. Ele vai falar, em momentos eu pedi de beber e vocês não me deram de beber, pedi de comer e vocês não me deram. Ou seja, Cristo é as pessoas, né, que estão ao nosso redor. É os menos favorecidos, é os mais necessitados. É o Lázaro da história do rico e Lázaro. É aquele que precisa da sua ajuda. E você precisa ajudar, porque Deus espera isso de você. É para isso que nós somos postos aqui na Terra. Se a gente fosse botar também o próprio Jesus poderia ser aquele judeu machucado, né? Que o samaritano que o sacerdote e o levita viraram os olhos. Então, cuidado para não estar virando os olhos para o próprio Jesus, porque Jesus espera de você algo bom. Então, vamos continuar. E é quando Jesus fala com aquela mulher. Quando Jesus fala com aquela mulher, né? A voz volta um pouco. E aí Jesus fala com aquela mulher, ele quebra aquele paradigma e ele fala que daquela água, ele tinha uma água que ela nunca mais teria sede. Aí ele tem aquela conversa com ela e tudo mais, fala dos seus maridos, de tudo aquilo que ela havia passado, e ela vê que de fato ele era profeta e não apenas profeta. Ele era o filho de Deus, porque ele comenta a verdade da vida dela que só ela sabia. Ele fala coisas do íntimo do coração dela. Então, entenda isso. Para você, entenda isso uma coisa. Cristo veio para quebrar esse paradigma de juntar os seus povos, de juntar aqueles que realmente aceitariam a sua mensagem e viveria segundo o seu evangelho. Quer algo maior que eu poderia dizer sobre isso? Não permita que a sua religiosidade te afaste das pessoas do mundo, porque pessoas do mundo vão acreditar de forma diferente do que você acredita. Você é cristão como eu, só que pessoas do mundo de outras linhas de fé vai acreditar diferente. Pessoas não vão acreditar em Deus, pessoas vão acreditar de outras formas diferentes desse Deus, mas cabe a você não criar uma barreira para com o seu próximo. A partir do momento que você cria uma barreira, você se distancia e você distancia o evangelho deles. Então, converse de uma forma respeitosa, porque talvez conversando de uma forma respeitosa e não apenas julgando a vida daquela pessoa, você vai ser capaz de ganhar uma vida para Cristo. Então, pense nisso. Não crie barreiras, crie pontes para que você alcance a vida de outras pessoas. Amém? E para que esse evangelho alcance outras pessoas também. E essa é a missão sua e minha. Cristo já morreu na cruz do Calvário. Agora nós estamos aqui reverberando a sua mensagem. Então pense sobre isso. Enfim, vamos para o 2.2. Tem algo a comentar? Nada. Eu li pra gente. 2.2, a exigência do amor. Jesus apresenta a exigência do amor a Deus e ao próximo como condição indispensável para todo aquele que deseja ser salvo. Alguns pontos são importantes. O desprezo dos religiosos, o sacerdote e o levita para com
o sacerdote levita para com o judeu. Gente. O desprezo dos religiosos, sacerdote e levita para com o judeu, mostra como estavam distantes do amor de Deus. Enquanto o amor ágape é o amor de Deus, que pode ser traduzido por caridade, paixão e altruísmo, o seu oposto é o egoísmo e a indiferença e a falta de consideração. Pessoas que não vivem a empatia, que não sentem compaixão pelo sofrimento alheio e não agem com generosidade, precisam rever seus conceitos e viver de fato a conversão, a mudança de mente. Isso aí é muito bom. Sobre essa mudança de mente, né? É aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12:2, que vai falar sobre a renovação da mente, a renovação do vosso entendimento, né? Para que a gente venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é interessante. E novamente, esse é um tópico daquilo que eu já falei no tópico anterior. Ele fala muito sobre empatia, de você se colocar no lugar do próximo. E uma das maiores dificuldades de nós, como seres humanos, é nos colocar no lugar do próximo, é enxergar pela ótica do próximo, que é uma coisa simples, mas que para mim faz muita diferença. Por exemplo, essa ideia de você se colocar no lugar do próximo. Pessoas têm vivências diferentes das suas. Por exemplo, eu tive um pai presente, né? Um pai que me deu amor, que me dá carinho, pai terreno, né? Tive uma mãe, tenho um pai presente, tenho uma mãe presente, que são casados até hoje, que me ensinaram tudo que eu sei, né? Que acertaram, que falharam em alguns momentos, mas que sempre fizeram com amor. E eu sempre recebi esse amor dos meus pais. Eu vou usar a figura masculina, porque Deus ele se decidiu usar essa figura masculina na Bíblia. Então, é o que a gente vai comentando. Quando eu olho para meu pai terreno, eu vejo que ele tem todas essas atribuições e que sempre fez por carinho por mim. E eu sei que pessoas, né, talvez até que estão assistindo essa live, não tiveram um pai presente, não tiveram um pai que deu amor, deu carinho, não tiveram um pai que deu o mínimo que deveria dar. Então, entenda uma coisa, eu enxergar a Deus como um pai bondoso é muito fácil para mim, porque eu tenho um pai que fez tudo por mim. Assim também como a Poliana, tem a sua mãe, seu pai presente, e é muito fácil enxergar dessa ótica. Agora, é diferente para uma pessoa que nunca teve o amor do Pai e ele precisa conhecer o amor de Deus e entender que o amor de Deus está acima desse amor do Pai que ele não recebeu aqui na Terra. Então você entende que para mim é muito mais fácil compreender esse amor de Deus, o amor de um Pai bondoso, quanto para uma pessoa que nunca ouviu falar e nunca teve um Pai presente, né? Então você precisa entender que a sua ótica de ver a vida é diferente da ótica de outras pessoas e você precisa se colocar no lugar do outro. Isso é ter empatia. Isso é talvez alguns questionamentos quando você lê na Bíblia você entende muito bem. Deus que é um Deus Pai bondoso, é um Deus generoso, é um pai que pedindo algo bom para o seu filho, nunca vai, o filho pedindo algo para o seu pai nunca vai lhe dar uma pedra e para as pessoas que tiveram um pai terreno que deu uma pedra para eles. Então pense sobre isso. Entenda que pessoas têm vivência diferente. Então, alguns questionamentos que você vai ter, que você não vai ter, outras pessoas vão ter. E você precisa se permitir enxergar pela ótica da outra pessoa. E isso para um professor é muito maior, porque você tem ali jovens que têm vivências diferentes, que alguns estão chegando na igreja, ou já são criados na igreja, outros nem sequer ouviram falar de igreja, estão ali frequentando agora. Então você precisa tentar enxergar o mundo pela ótica daqueles que você está auxiliando e lecionando. Pense sobre isso. Pense em se colocar no lugar do próximo. E a partir desse momento, as suas comunicações, os seus relacionamentos vão fluir de uma forma muito melhor. Então, é isso, né? Que nós venhamos a nos colocar no lugar do próximo para tentar enxergar pela ótica dele. Não viver aquilo que ele vive, porque é muito particular, mas tentar enxergar e tentar com amor e carinho fazer com que o amor chegue à vida dessa pessoa e entender que Deus é um Pai bondoso. Eu só usei uma ilustração para poder explicar sobre esse tópico. Eu tentei falar desse amor de um pai para que você entenda que essa empatia, essa você se colocar no lugar do próximo. Enfim, espero que tenha dado aí para entender, né? Vamos pro 3? Leia pra gente. 3, só pelo 3, o amor ao próximo. Mesmo diante do histórico conflito entre os povos, o samaritano se compadece daquele que estava em aflição e à beira da morte. Ele toma uma atitude e cuida de um desconhecido sem pensar duas vezes.
Pode seguir? Pode continuar, pode continuar. 3.1 Uma atitude altruísta. O samaritano socorreu o judeu em um lugar perigoso, prestando-lhe um imediato socorro, aplicando-lhe o azeite para aliviar a dor e o vinho para desinfetar as feridas. Posteriormente, o samaritano colocou-o em um animal de carga e o levou em uma hospedaria, onde o homem poderia receber os primeiros cuidados necessários enquanto convalescia, pagando antecipadamente parte daquelas despesas. Podemos observar que tudo aquilo que o samaritano fez foi sem querer algo em troca, e a sua atitude expressa o seu coração pronto a ajudar e socorrer, independente das circunstâncias. Esse finalzinho aqui é muito bom, né? Podemos observar que tudo aquilo que o samaritano fez foi sem querer nada. Voltando. O samaritano fez foi sem querer algo em troca. A atitude expressa seu coração pronto para ajudar e socorrer, independentemente das circunstâncias. Isso aqui é muito bom. A motivação do coração. A motivação pelo qual você tem feito as coisas. Poliana falou na aula passada, né, que a frustração, como é que é? A frustração mostra a motivação do seu coração, não foi isso que você falou? Como é que era? Revela a intenção do coração. Fala aí de novo, fala aí de novo. A frustração revela a intenção do coração. Muito bom, olha isso. A frustração revela a intenção do seu coração. Então pense comigo, né? Tudo aquilo que nós fazemos precisa também ser com a motivação correta. Às vezes você faz o que é correto com a motivação errada. Ou seja, esperando talvez algo em troca. Se aquele samaritano fizesse tudo aquilo e depois viesse cobrar o judeu de tudo aquilo, o serviço que ele havia sido prestado ou algo do tipo, que motivação teria sido essa, né? Ou talvez, vamos botar aí, incluindo a história, tá? Não tá na Bíblia isso. Mas vamos supor que o sacerdote ajudasse aquele judeu simplesmente também pela motivação errada. Ou que o levita também ajudasse pela motivação errada. Mas vale a intenção do seu coração do que necessariamente o que você está fazendo. Então pense nisso. O samaritano fez sem esperar nada em troca. Em momento nenhum ele veio cobrar o judeu, em momento nenhum ele veio jogar na cara do judeu aquilo que ele tinha feito, porque ele simplesmente fez para ajudar. Ele fez sem esperar nada em troca. E isso nós pode ter uma aplicabilidade muito boa também em nosso coração. O que você tem feito para o Jesus? Você tem feito esperando que Jesus te dê algo em troca? Você tem feito para Jesus para que ele te faça passar na faculdade? Você tem feito para Jesus para que ele venha te dar um bem material ou algo do tipo? Você tem feito para Jesus para que Jesus se sinta obrigado a te abençoar em alguma coisa? Cuidado com isso, que a motivação do seu coração revela, né, a intenção daquilo que você tem feito as coisas. Então pense com isso, pense sobre isso, porque talvez muitas pessoas fazem o bem na igreja com a motivação errada. Muitas pessoas gravam vídeos na internet com a motivação errada. Então tome cuidado, que é também um exemplo muito bom, que eu fico me lembrando aqui, que é quando Pedro vai apresentar o evangelho a Cornélio. Esse eu não sei agora em qual evangelho vai estar expresso certinho que eu vou falar, mas está nos evangelhos, que é quando Pedro vai apresentar, não, acho que é em Atos dos Apóstolos, em Atos, enfim, quando Pedro vai apresentar o evangelho a Cornélio, que depois que ele tem aquela visão, e ele entende que ele está sendo direcionado a pregar também aos gentios. E ele vai até Cornélio, né? E ele começa a pregar para Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, ou perto de Cornélio, Cornélio se ajoelha para Pedro e reverencia Pedro. E Pedro levanta Cornélio e ele fala: não se ajoelhe perante mim, eu sou homem igual a você. E isso para mim é muito forte, é algo muito simples ali expresso na Bíblia, expresso na palavra, mas que tem uma profundidade muito grande, porque desde quando o evangelho é feito para eu e você aparecer, desde quando o evangelho é feito para eu e você receber algo em troca disso, ou receber um aplauso por aquilo que só Deus deveria ser aplaudido. Então pense sobre isso. Pedro levanta Cornélio e fala: eu sou homem igual a você, eu sou homem semelhante a você, eu estou apenas trazendo uma mensagem do Rei dos Reis. Então pense sobre isso
E o Espírito Santo chegou na casa de Cornélio, a salvação chegou também na casa dele, e isso foi expresso na vida de um homem que entendeu que ele não era o protagonista, ele era o figurante da história, que estava trazendo uma mensagem. Ele era a ponte do evangelho naquele momento na vida daquele homem. Então pense sobre isso. Qual tem sido a motivação do seu coração? Será que você tem feito um evangelho para que você se vanglorie? Ou será que você tem feito um evangelho que aponta para Cristo, que é o único que merece glórias e honra da nossa vida? Não sinta e não queira ser aplaudido pelo evangelho. Não queira trazer uma mensagem e receber um tapinha nas costas e falar: muito bem o que você falou. Parabéns pela sua eloquência, pela sua motivação, por aquilo que você está falando. Não, não é sobre o que, apenas sobre a minha capacidade pelo dom que Deus colocou em mim, mas é a mensagem que eu estou carregando. Então, aquilo que eu preguei, uma outra pessoa poderia pregar também. Eu sou apenas um mensageiro. Cristo é o protagonista. Então, pense sobre isso. A motivação, né, com o que você faz e a motivação daquele samaritano em não receber nada em troca revelou a intenção do coração dele, que era de fato ajudar. Então pense sobre isso. Tente aplicar isso na sua aula. Amém? Vamos pro final agora? Amém, amém. Eu fecho o microfone, que às vezes a Bel tá latindo aqui, é pra não te atrapalhar, tá? Por isso tá fechado. Mas 3.2, então? Isso. 3.2, o limite do dever. Desta forma, onde está o limite do dever de cada um de nós? Existe limite para o amor ágape? O limite está no fato de que, diante do sofrimento alheio, diante do desamparado e aflito, devemos estar sempre prontos para agir de forma acolhedora, benigna e bondosa. Muitas pessoas, seja ao nosso redor, até mesmo na igreja, precisam de um ato de amor e compaixão. Amar com amor ágape não é um sentimento, pois o sentimento é passageiro, mas sim uma escolha e atitude altruísta. Quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre o amor, ele fala de atitudes e de comportamentos, e não de uma sensação ou emoção. Muito bom, muito bom. E aqui a gente tem uma coisa muito importante que fala, né, que o amor é uma escolha. O amor não é apenas um sentimento que vai e vem, né? O sentimento, ele é oscilante. Por exemplo, hoje eu sinto minha garganta, tá mal, né? Então isso oscila, porque uma hora minha garganta vai melhorar, em nome de Jesus. Então, o sentimento é oscilante, né? Por exemplo, eu sinto dor e depois eu paro de sentir dor, né? Eu sinto raiva e paro de sentir raiva. Então, o sentimento oscila. Agora, a escolha não oscila. A escolha, ela é definitiva. E que é um assunto que eu acho que deveria muito bem aplicar dessa forma. Tá aí o nosso casamento, né? Eu e Poliana vamos casar dia 10. E, de fato, o nosso amor é uma escolha. Porque dentro dessa escolha do nosso amor, que a gente decidiu viver esse amor, nós tivemos dificuldades, tivemos desentendimentos, tivemos momentos de alegria e momentos difíceis, momentos delicados e bons momentos, porque nós não estamos fora disso. É um relacionamento entre duas pessoas, então nunca enxergue o relacionamento de ninguém como perfeito, pelo contrário, perfeito é Deus. E o amor é uma escolha. O amor é eu poder acordar depois do dia 10, que eu vou casar com essa mulher maravilhosa. Eu vou poder olhar para ela todos os dias e vou entender que eu escolhi amar ela todos os dias. Não por obrigação, mas por prazer. Essa é a mulher que eu decidi viver. Então o amor é uma escolha. O amor é eu poder olhar para Poliana e entender que é só ela na minha vida. E eu não preciso de mais ninguém, a não ser de Deus, que está acima de tudo. Ou seja, eu preciso dela. Então, o amor é isso. O amor é uma escolha. Um amor não é um sentimento que oscila. O meu sentimento pela Poliana não oscila. Tem dia que eu amo mais ela e dia que eu amo menos. Pelo contrário, o amor vai crescendo cada vez mais. Porque cada vez que eu a conheço mais o meu amor cresce. O amor nunca diminui. Por isso que o amor é uma escolha. Por isso que quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é bondoso, o amor não suspeita mal, não se porta com indecência. Então ele vai falando todos esses atributos de um amor perfeito. E ele fala perto ali do final, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, se não me engano, e o amor tudo suporta. Ou seja, o amor, esse é o amor ágape, o amor que Cristo derramou pela sua igreja. É por isso que quando ele fala de um casamento,
Quando ele fala que o homem deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja, é justamente pela como Cristo amou a igreja, é justamente pelo fato de que Cristo se entregou pela sua igreja, por um amor total. Então, o que Cristo exige do homem é um amor total. A gente usa muito esse texto, né? Algumas pessoas usam para falar que a Bíblia é machista e traz a ideia da submissão da mulher para com o homem. Ele fala que a mulher deveria ser submissa para com o seu homem. Só que a mulher só vai dar submissão para o homem que realmente merece essa submissão. Só que não para por aí. Ele continua falando agora para o esposo. Agora o dever do esposo é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então entenda isso, pensa comigo. É um fardo muito mais fácil ser submisso do que amar como Cristo amou. Cristo exige de mim que se um dia eu precisar dar a minha vida pela Poliana, eu deverei dar, porque foi o que Cristo fez pela sua igreja. Eu não sei você, mas isso é muito mais profundo do que qualquer coisa que a gente possa entregar aqui na Terra. O amor para o cristão, que é uma escolha, e um casamento para um cristão é muito maior do que é para a humanidade aqui na Terra. Então entenda que a partir do momento que você se une com alguém, que você decide amar, e eu não estou estabelecendo apenas um amor entre um homem para com uma mulher, mas se a gente pudesse colocar, eu vou além disso, vamos lá. O único amor que você escolhe de fato é o amor do seu cônjuge, porque o amor de um pai, por exemplo, eu amo meu pai porque ele é meu pai, eu amo minha mãe porque ela é minha mãe. Um dia eu terei meus filhos com a Poliana e eu vou amar os meus filhos porque eles são os meus filhos. Eu amo a minha irmã porque ela é minha irmã. Eu amo os meus avós porque eles são meus avós. Agora eu amo a minha mulher porque eu não tenho nenhum laço sanguíneo com ela, mas eu a escolhi amar. Então, o maior amor que nós podemos provar aqui na Terra, abaixo do amor de Cristo para com a sua igreja, é o amor de um homem para com a sua mulher. É por isso que o homem tem que amar muito mais a mulher do que os seus filhos, porque é o único amor por escolha. Então, pense sobre isso, né? Quando Cristo usa a menção de amar como Cristo ama a sua igreja, ele não estava fazendo isso jogando palavras ao vento. Ele sabia da profundidade de tudo isso. Sabia da profundidade do qual o homem deveria para fazer para com a sua mulher e a sua mulher para com o seu homem. Então a mulher vai se sentir submissa para um homem que daria e se permitirá ser submissa para um homem que daria a sua vida por ela. Então, para um homem que não daria a sua vida por ela, a mulher não vai querer ser submissa. Então, antes do dever da mulher, antes da submissão da mulher, existe um homem capaz de morrer por ela. Então pense sobre isso. O amor é uma escolha. E foi esse amor que Cristo derramou para com a sua igreja. Então é sobre isso, né? É por isso que nós estamos aqui. E eu estou tentando aqui falar mesmo rouco, mas é sobre isso. É um amor de escolhas. E Cristo nos escolheu. Escolheu eu e você. Então é por isso que nós estamos aqui. Amém? É isso. Amém. Que fofinho. Fofinho, fofinho demais. A Laí até colocou aqui, ó. Que homem apaixonado. Deus abençoe vocês. Gente, sou muita sorte. Muita sorte não, é Deus na minha vida. Aqui, a Sansão falou aqui. Eu pensei em uma coisa. Ela botou, atenção, Romulo fazendo seus votos antecipadamente. Um spoiler, né, gente? Um spoiler. É mesmo. Spoilerzinho. Mas você falou aí que tá se esforçando, e realmente, aí a Claudete até colocou. Senhor, cure o irmão Rômulo, dê saúde, não só ele, mas a Poli também. Amém, gente, amém. a gente vai orar e que o Senhor venha estabelecer a tua saúde. E ela comentou aqui, deseja a vocês, Poliana e Rômulo, um casamento muito abençoado, que Cristo derrame sobre suas vidas bênçãos sem medida, muita paz, prosperidade e felicidade. Deixa eu ver de você. Amém, minha irmã. Amém, Então, amém. Muito obrigada. Volta com a imagem, deve funcionar direitinho agora. Muito obrigado, irmã Claudete. Deus abençoe a senhora, obrigado pelas palavras. Amém, amém, amém. Tô aqui. Será que voltou? Voltou. Tô aqui, pessoal. Muito obrigada a cada um de vocês, tá? Que participaram da live de hoje. Tivemos bastante comentário. Robertinho comentou que estava lá na Matriz. Muito legal. A Ana Paula Medeiros também estava aqui com a gente, também a nossa apoiadora. Moacir botou, louvado seja Deus por sua vida. A Raquel Faustina, né, botou tudo de ótimo nessa semana, em especial no casamento de vocês. A Laí estava aqui com a gente.
A Raquel botou o amor é real. Ai, que fofinha. É isso, gente, é isso. Vamos caminhando aqui para finalizar nossa live. E a conclusão da lição que o Rômulo trouxe é que aprendemos com a parábola do bom samaritano que o propósito de Deus é que sejamos disseminadores do amor ao próximo. Coisa linda. Então, como o Rômulo tá com a garganta ruim, eu vou fazer aqui uma oração breve, né? Entregando a Deus essa semana, entregando a Deus a saúde dele, as próximas aulas, né, que vocês estarão ministrando. Nós vamos ganhar uma mini férias aí, né, mais ou menos. Mas assumimos aqui o compromisso de vocês de estar aqui na live, estamos aqui, gravamos duas aulas, e tenho certeza que foi bênção na vida de vocês, assim também como foi bênção nas nossas vidas. Então, feche seus olhinhos, você que está aqui na live ainda conosco, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui no canal Boa Semente, trazendo a sua palavra. E nessa semana em específico, nós trouxemos 2 aulas em uma só. Nós falamos um pouquinho sobre a parábola do rico e do Lázaro, e ali falamos um pouquinho também sobre a vida após a morte, que é algo que tem causado muitas curiosidades, não só no meio do cristão, mas no mundo todo. Na lição do Rômulo, falamos um pouquinho sobre o amor, mais especificamente na parábola do bom samaritano. Mas se nós pudéssemos trazer uma palavra que resumisse as 2 lições, nós traríamos a palavra amor. Então, o que nós queremos pedir é que cada vez mais o Senhor coloque essa capacidade de amar o nosso próximo, a capacidade de amar aqueles que muitas das vezes não irão nos retribuir, a capacidade de amar aqueles que muitas das vezes nos fazem mal, porque nós sabemos que quando nós fazemos para o próximo, nós estamos fazendo diretamente para ti, Senhor. Então, nos ajuda. Sabemos que é difícil, sabemos que muitas das vezes nós vacilamos no meio do caminho, nós escolhemos as pessoas que nós queremos, nós vamos ajudar, mas que isso venha a ser cortado no nosso meio, que não venha a haver separação entre nós, que nós venhamos nos ajudar mutuamente. E é isso que nós fazemos aqui no canal. Cada pessoa espalhada aí pelo Brasil tem buscado mais da sua palavra, tem buscado aqui mais conhecimento, e por amor à sua palavra, por amor a essa vida, nós estamos aqui ministrando essas palavras, ministrando a sua palavra, que é grandiosa e é poderosa para trazer transformação no nosso meio. Eu quero te pedir, Senhor, especificamente agora, que o Senhor venha restabelecer a saúde do Rômulo. O Senhor sabe o que ele tem passado, os estresses que ele tem vivido, e isso corrobora, né, para a sua saúde. Então, que o Senhor venha dar uma noite tranquila de descanso, que a sua voz venha a ser restabelecida e que o Senhor venha cumprir cada vez mais seu propósito em sua vida. Quero te pedir também pela saúde da minha mãe. O Senhor sabe de tudo que vem acontecendo, e nós toda semana nós entregamos a vida dela nas suas mãos, porque o Senhor é o dono da cura e nós confiamos nisso. Te agradecer pela recuperação da irmã Claudete, que hoje esteve aqui na live conosco. Te agradecer pela recuperação do pai do Rômulo também. Te agradecer por cada pessoa que passou por essa live, Senhor. Se eu for falar o nome, eu não vou lembrar de cada um deles, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe cada pessoa que tem feito parte desse Apoia-se e que no domingo vai se concretizar toda essa ajuda que eles têm feito. Muito obrigado, Senhor, por cada apoiador. A Sossô está sempre aqui com a gente, independente se é vídeo, se é live, ela está sempre aqui conosco. A Raquel Faustino, a Laí, o Juninho Flá. Não vou falar os nomes, não é muita gente, mas o Senhor conhece cada um deles e sabe da intenção dos seus corações. Quero te pedir uma bênção especial a cada pessoa que está assistindo essa live. Não só a live, mas depois o vídeo. Então, meu Deus, eu quero te pedir por último uma bênção especial para esse domingo. Nós pedimos que a sua presença venha se manifestar naquele lugar, que as pessoas venham ver Cristo através das nossas ações, que o seu nome venha a ser glorificado, porque esse é o maior sentido de tudo que estamos fazendo aqui, esse é o maior sentido das nossas vidas, glorificar o seu nome através das nossas ações, que tudo venha correr perfeitamente e que no final de tudo nós venhamos aqui, nas próximas semanas, contar das bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Peço uma semana abençoada para aqueles que vão dar aula no domingo que vem, nesse e no outro, que eles venham dar uma aula maravilhosa, que a sua palavra venha entrar no coração dos seus alunos e que tudo venha correr bem. Agora eu te peço também que essa noite venha ser uma noite tranquila, que nós venhamos dormir e descansar e confiar cada vez mais em Ti. Tudo isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finalizamos essa live aí, 1h30, tá bom. E aí agora a gente vai fechar para poder dar um tempo certinho, né? Então não se esqueça de nos seguir, @canal Boa Semente, @polifeitosa, @Rômulo Barba. Não se esqueça de entrar nos apoiadores também. Se você entrar hoje, entre hoje e amanhã,
você ainda vai receber os materiais da semana, tá bom? Então, um beijo, até daqui a uma semana, 2 semanas. Pessoal, orem por nós, tá? Dia 10. Tchau.